Você tem método de match odds, ambas marcam, resultado exato ou qualquer over, né? HT, over à frente, over limite, não importa. Segue algumas dessas metodologias. Você já sabe como é que facilita você pegar um gol para essa metodologia, seja qual dessas for. Você sabe o que facilita, quais são os parâmetros que facilitam um gol acontecer? Se você quer saber, fica comigo até o final, que hoje eu vou mostrar para você 4 parâmetros que vão melhorar a sua assertividade para você pegar gol no jogo que você for aplicar o seu método. Bora lá. Então estou aqui com a Academia das Apostas, aqui do meu lado mais uma vez. E dessa vez aqui vou usar o Academia para poder te explicar as maneiras que você pode facilitar gol quando você seleciona um jogo aqui para poder aplicar alguma das suas metodologias que você pode lucrar com gols, né? Pode ser match odds, pode ser qualquer over que você goste de aplicar, pode ser ambas marcam, pode ser resultado correto, resultado exato. Qualquer dessas estratégias onde você lucra com um gol, né? Sabendo escolher o jogo certo, você vai lucrar com esse gol. Você vai pegar no match odds, por exemplo, obviamente o match odds não é para você lucrar com gol, né? É mais para você lucrar com o ajuste da odd, obviamente, né? Essa é a melhor maneira de lucrar com match odds. Mas, se você conseguir pegar um gol no match odds a favor da sua posição, você lucra bem mais do que com um ajuste de odd. É isso? Então, para facilitar esse lucro, eu vou te mostrar aqui 4 parâmetros que você pode buscar nas análises para poder facilitar esse golito para você lucrar mais, certo? Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte. Eu preciso que você entenda o seguinte. Tudo que o time faz em campo, né? Eu já falei isso em outros vídeos, vou falar de novo aqui. Tudo que o time faz em campo, ou os times fazem em campo, quando você assiste o live, né? Aquilo que o time faz ali já é pré-determinado pelo padrão que eles têm na campanha casa ou na campanha fora. Os times executam, eles atacam em momentos específicos, eles sofrem ataques dos adversários em momentos específicos, e isso não é aleatório, tá? Isso não é aleatório. Não é que você vai precisar olhar para o live para poder entender se esse time vai atacar ou se ele vai defender. Isso não funciona desta maneira. Isso é um gatilho que está dentro da sua cabeça, porque você tem algum tipo de insegurança de entender que esses times são automatizados, entre aspas, nesse sentido, né? Quando os times treinam, e é para isso que eles treinam para poder executar coisas de maneira automatizada, automática, né? Para que em momentos específicos dos jogos, eles repitam um desempenho que leve eles à vitória, sem precisar se esforçar para fazer isso, né? Isso se chama rotina, né? É uma rotina que o treinador cria na cabeça dos jogadores para que eles repitam isso todos os dias contra os mesmos adversários, tá? E aí, o que acontece? Você, por insegurança de algum momento na sua vida de apostas esportivas, em algum momento ah, você se sentiu lesado por algum clube, por algum time, por ele não te entregar aquilo que você esperava que ele entregasse. E agora você criou na sua cabeça que é assim que faz, né? Você não consegue entender que dá para fazer de outra maneira. Então, estou aqui para te explicar como é que você faz e como é que você aumenta a sua taxa de acerto em relação a pegar gols nos momentos específicos dos jogos
para qualquer metodologia referente a Go que você queira aplicar. Outra coisa que eu preciso que você entenda. Opa, aqui é o Ailton, eu sou trader esportivo desde 2012. Espero que todo o material que eu já tenho publicado aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que você está curtindo, que você está gostando do conteúdo que eu estou publicando aqui. Ele está te ajudando, né, que você quer mais disso aqui, e assim ele consegue distribuir esse material para mais pessoas, e você me ajuda fazendo isso, porque eu consigo pegar mais pessoas para poder ajudar, como eu estou te ajudando agora. Eu preciso que você acione as notificações no sininho, para todas as notificações, para você não perder material quando eu postar aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever se não for inscrito. Preciso que você comente esse vídeo aqui embaixo, me falando o que você está achando desse conteúdo, se está te ajudando, se você já sabia disso aqui, se você já aplicava esse método, essa leitura que eu estou explicando nesse vídeo aqui, né? Fala para mim quais são as estratégias que você gosta de seguir, e também você pode dar uma sugestão de vídeo, né? De assunto para o próximo vídeo. Comenta aí, deixa a sua opinião, porque ela é muito importante para mim, para eu poder entender como é que eu consigo te atender da melhor maneira aqui dentro. Eu também posso te atender no clube de membros do Escola de Trade lá no WhatsApp. Você pode se tornar membro, né? E pode escolher 3 grupos para você fazer parte. Os 2 primeiros, o Quero Ser um Trader um Dia e Já Comecei a Ser Lucrativo, são grupos que você compartilha um grupo de chat de WhatsApp com os seus colegas, e você vai ter lá materiais meus postados de maneira antecipada para você quando eu postar. E você também pode querer fazer parte do grupo 3, né, o mais avançado, que é Já Sou um Trader de Respeito. Nesse grupo, se você escolher ele, você vai poder fazer parte de um grupo onde eu fico todos os dias, eu analiso as minhas listas de jogos para todo mundo lá dentro, eu ensino o método, eu explico os acontecimentos dos jogos, eu acompanho, eu presto um acompanhamento de metodologia para a galera lá dentro, e eles aprendem muito mais, infelizmente, né? Eles aprendem muito mais do que quem fica só aqui no YouTube, porque o conteúdo, o volume de conteúdo lá é diário, é bem maior, é em tempo real, porque eles conversam comigo, eles mandam pergunta e eu respondo em tempo real. Então, se torna membro do Escola de Trade, aqui na descrição do vídeo tem as instruções para você virar membro, pode ser por cartão de crédito, pode ser por Pix, e você manda para mim o seu número de WhatsApp no Instagram, no Facebook, os links estão aqui na descrição para você me mandar, ou então você pode mandar também por e-mail, escoladetrading@gmail.com. Você manda para mim o seu número de WhatsApp depois de se tornar membro e eu te adiciono lá para a gente estudar junto. Curta o vídeo, comenta, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho, se torne membro do Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Tudo que a estatística mostra aqui, tá? Toda vez que você lê estatísticas, você está vendo o padrão que o time executa de maneira bruta, tá? Ou seja, o potencial. Aquilo que ele consegue fazer quando ele quer fazer, né? Quando ele está num cenário onde ele precisa do gol, né? Onde ele tem motivação para ir buscar esse gol. As estatísticas mostram o que eles são capazes de fazer em qualquer jogo que eles vão jogar, qualquer adversário que eles vão enfrentar, você é capaz de entender o que esse time é capaz de fazer. O ataque dos times é mais importante do que a defesa do adversário, ou seja, um time consegue marcar gol em qualquer adversário, desde que ele seja consistente em marcar gols contra qualquer adversário. Não é porque o adversário vai ser mais sólido ou vai ter uma defesa mais forte que isso vai ser um problema para que
saia um gol, a defesa dos times não é problema. Porque os ataques consistentes, quando eles têm motivação, quando eles precisam do gol para poder alcançar um objetivo claro no campeonato, times como esses marcam gols contra qualquer adversário, mesmo que ele seja um adversário com defesa mais forte, ok? Coloque isso aí na sua lista, no seu checklist, para você poder fazer as suas entradas de maneira mais consistente. Dito isso, quando você lê o potencial bruto que os times têm, você também precisa entender que em cenários específicos, e eu já fiz um monte de vídeo aqui no canal referente a isso, você também precisa entender que, em algumas vezes, times consistentes começam a variar. Eles começam a abandonar o potencial que eles tinham porque eles alcançaram um posto importante que eles queriam na tabela, e a partir daí eles passam a administrar esse resultado, proteger essa posição para que ninguém tome a posição dele. Quando isso acontece, esse time altera o desempenho dele, ele modifica o comportamento dele para que ele não se exponha, para que ele não precise gastar energia para ir atrás de gol. Porque ir atrás de gol é desgaste físico. Então, alguns times começam a alterar o comportamento por causa disso. E quando a gente lê as estatísticas, a gente já consegue detectar quais são os times que mantêm consistência e quais são os times que variam. A gente consegue perceber isso. Basta ler o ponto certo que eu vou te mostrar nesses parâmetros agora. Então, o primeiro time que eu vou te mostrar primeiro um time que varia, tá? Vou te mostrar um time que deveria te entregar um padrão, mas ele, por consequência da tabela, ele começou a abandonar esse potencial só para poder se manter na liderança do campeonato. Que time é esse? É esse aqui, ó. O Napoli, né, no campeonato italiano, ele começou, a partir de um determinado ponto do campeonato, ele começou a variar. Antes ele era uma coisa e passou a ser uma outra coisa diferente, só porque ele alcançou um patamar no campeonato onde ele briga pela liderança e briga por essa liderança em concorrência com a Inter de Milão. Como que a gente consegue detectar que ele está em variância? Primeiro, a gente olha aqui, ó, os últimos 10 jogos em todas as competições. Tá? Nesses últimos 10 jogos em todas as competições aqui, a gente tem que buscar a falha de ataque, tá? A alteração de comportamento que leva ele a aceitar uma derrota ou levar um jogo para um 0-0. Um time como o Napoli, que é líder de campeonato, ele presta atenção lá, ó, lá, tá? Do lado direito lá da tela, nesses resultados, bem aqui, ó, nesses resultados aqui, você consegue perceber que ele marcou gol contra todo mundo, né? E bem aqui contra o Veneza, especificamente nesse jogo aqui, ele não quis nada, né? Como é que você sabe que isso aqui foi variância? Porque, como o nome diz, ele varia num determinado aspecto. Qual é o aspecto? Ele marcou contra todo mundo e aqui não, aqui ele não quis. Aqui ele abandonou o potencial dele, simplesmente zero, né? Não tinha envolvimento com Copa, não tinha nada aqui. Naquele dia específico, ele simplesmente abandonou o potencial. E aí, nesse dia aqui, né, contra o Parma, o Napoli estava enfrentando um time que também está em variância, ó, aceitou a derrota aqui, zerou esse jogo aqui, zerou esse aqui, aceitou essa derrota aqui. Entre esses resultados,
onde o ataque do Parma falhou, ele marcou gol. Marcou gol contra o Empoli, marcou gol contra a Lazio, marcou contra a Juventus, marcou contra a Inter, marcou contra o Monza, marcou contra o Torino, tá vendo? Isso se chama o quê? Variância. Uma hora ele faz, outra hora ele não faz. Uma hora ele faz, outra hora ele não faz. Variância, tá? E aí, quando você pega dois times que variam, significa que esses dois times, por algum motivo, no dia específico, se eles não quiserem se expor ao ataque, né? Porque exposição ao ataque gera contra-ataque do adversário, né? Toda vez que um time ataca, ele fica propenso a tomar contra-ataque. E por causa disso, um líder de campeonato em zona confortável, muitas vezes ele não ataca o adversário para não tomar esse contra-ataque. Porque se ele toma o contra-ataque e toma um gol de um time que consegue marcar, como é o caso do Parma, né? O Parma tá lá para baixo na tabela, mas é um time que marca gols, como você tá vendo aqui, né? Marcou contra a Inter, contra a Lazio, contra a Juventus, né? Contra time de topo de tabela mesmo ele marca. Quando o Napoli se vê na condição de não querer tomar o gol para não complicar a vida dele, naquele dia da rodada, ele trava. Ele abandona a mentalidade de atacar o adversário. E aí ele, como os dois, né? Nenhum dos dois querem se expor ao ataque para não tomar um gol. O jogo vai para o 0-0, como foi este daqui, né? Esse aqui. Como é que a gente, como é que você sabe, né? Como é que quando você abre, se você abrir a página aqui, como é que você sabe se o time tem chance de variar? Primeiro aspecto, o que ele vem fazendo nos últimos 10 jogos, nessa sessão aqui. Toda vez que um time tem consistência de ataque nessa sessão aqui, significa que ele briga por uma coisa no campeonato. A não ser que em algum momento desses últimos jogos aqui, ele varie. Porque daí ele cria uma ancoragem, ele cria um cenário, uma porta específica onde ele não joga. E você precisa entender esse cenário. Qual é esse cenário? Para você fugir do head. Né? Se você conseguir fugir desse head aqui, desse cenário, você não toma esse head. E quando você não toma head, o que acontece com a sua banca? Aumenta mais. Né? Porque o que tira dinheiro da sua banca, quando você seleciona jogo certo, o que tira dinheiro da sua banca é o head. Porque o resto, quando você sabe o que você está fazendo, você tem um método a seguir, um método validado, o resto é gringo. Né? O que faz as pessoas terem lucro máximo de 10, 15, 20% de lucro sobre a banca no final do mês, e não mais do que isso, é o head. É a quantidade de heads que essa pessoa toma ao longo do mês e no balanço gera para ela um montante de lucro de, no máximo, 20% sobre a banca. Quando você anula, né, quando você entende como tomar menos heads, né, compactar a sua quantidade de head, entendendo em qual cenário você não entra, né, se você compactar a sua chance de head, o que sobra no final do mês? Mais fatia de lucro, né? Porque você não deixa dinheiro em cima da mesa. É assim, é desse jeito que eu ensino os meus alunos, é desse jeito que eu faço para mim, e é desse jeito que eu alcanço aí 50% de lucro sobre a minha banca todos os meses, tá? Então presta atenção aqui. O Parma também, como eu falei, o Parma é um time aqui que vem travando jogos. Por quê? Porque ele tá aqui numa zona da tabela onde ele não pode tomar gol. Tá vendo aqui? Ele tá em 16º, ele tá na borda da zona de rebaixamento. E quando ele encerra a rodada fora da zona, ele trava o jogo porque ele prefere pontuar e se manter fora dessa zona. Se ele toma o gol, né, se ele se expõe e toma o gol, ele já volta
a ficar equiparado com os times que estão dentro da zona. Então ele prefere ter a vantagem de pontuar, né, ficar um pontinho acima para ele não entrar em zona de rebaixamento. Todos os times em todo o mundo que estão em condições parecidas fazem a mesma coisa. Isso é mentalidade administrativa de resultado. Você vai encontrar todos os times fazendo a mesma coisa quando estão em cenário parecido. O Napoli, ele estava aqui nesse dia no topo da tabela, a Inter estava jogando no mesmo momento contra a Lazio, né, nesse dia aqui. E o jogo contra a Lazio estava um jogo difícil, né? Um jogo lá e cá, onde os dois times estavam marcando gols lá. Por causa da Inter ter um adversário mais complicado, o Napoli resolveu aqui não se expor contra o Parma para poder levar a disputa para a última rodada. Aí você pode falar para mim, mas isso é arriscado, porque se a Inter ganha, aí o Napoli ia perder a liderança. Eu concordo com tudo isso. Só que não é isso que acontece. Eu tô te trazendo aqui o que é que, por mais absurdo que pareça, né? Mas se o Napoli ganha aqui, ele ia ter vantagem, ele podia até ser campeão direto. Ok, eu concordo com você. Só que não é isso que acontece. Não é isso. Eu tô te trazendo a realidade do que os treinadores fazem nesse cenário específico. Todos os treinadores fazem a mesma coisa em cenários específicos. Ok? O treinador do Napoli faz isso. E aí, o que acontece? O primeiro aspecto, tá? Se você quiser fugir do Red, tá? Você vai ler primeiro os últimos 10 jogos, que é o primeiro aspecto para você entender a mentalidade que o time está no momento atual, para que ele te entregue consistência de ataque, tá? Para que ele não se envolva com nenhum cenário de subjetividade. Ele não tem nenhuma falha, ele não tem nenhum abandono de potencial. E aí você consegue ter sucesso com esse time, mesmo que ele não precise do gol, tá? Mesmo em cenário onde ele não tem motivação nenhuma, você consegue pegar o gol. O Napoli não é desse time, tá? O Napoli tem a variância aqui contra o Venezia, e nesse dia especificamente aqui contra o Parma, o Parma é um time que varia na mesma situação. Vindo para análise classificativa do adversário, né? Essa parte aqui, análise classificativa do adversário na condição casa fora, você vai pegar aqui a posição do Napoli, vai trazer, o Napoli é primeiro aqui, vai trazer aqui para a tabela do Parma e vai ler 3 posições para baixo do primeiro lá. 3 para baixo do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Você está vendo aqui, na análise classificativa, que o Parma marcou gol contra todos os adversários de topo de tabela. É por causa disso aqui que o Napoli não quis se expor, tá? Naquele dia contra o Parma. Porque se ele se expõe aqui, se ele pressiona o Parma, ele fica vulnerável a contra-ataque. Ele não quis fazer isso. Você tá vendo que o Parma tem potencial bruto. Ailton, mas ele não vem fazendo isso nos jogos recentes. Sim, ele não vem fazendo mesmo. E é bem por isso que você precisa entender a diferença entre os últimos 10 jogos e a classificativa. Porque é essa diferença entre as duas sessões que vai dizer para você se ele está hoje em variância, se ele é um time que está abandonando o potencial, ou se ele não é, ou se ele é um time consistente. O Parma está abandonando. Tá vendo aqui que ele está nos últimos jogos ele não está entregando 100% do potencial que ele tem? Aqui ele entregaria. Só que esses jogos aqui da classificativa, esses jogos são mais antigos, ó. Contra a Inter foi um jogo
do mês passado, né? Do começo do mês passado, contra a Atalanta. Foi um jogo do ano passado, de novembro. Contra a Juventus, foi um jogo também do mês passado, né? Faz um mês que esse jogo aconteceu. Então, o Parma estava numa condição de tabela diferente do que ele está agora. Por isso ele tem melhores resultados aqui e não tem nos jogos recentes. Aqui nos jogos recentes ele tem variância, porque ele está mais administrativo, porque o campeonato está chegando no final, ok? Agora o Napoli, né? O Parma era 16º, e aqui, ó, contra essa parte, contra esses adversários aqui, entre o 13º e o 19º, você tá vendo aqui que o Napoli tem falha de ataque, ó. Olha a campanha do Napoli fora de casa. Olha isso aqui. Ele marcou contra todo mundo. Ele só não marcou contra o Verona. Não marcou contra o Venezia. Bem aqui, né? Bem nessa área aqui. Bem nessa área aqui. Contra times perto do 16º, né? Duas vezes ele falhou em marcar. Por quê? Por que ele falhou em marcar aqui? Porque são times, o Verona briga para não cair, o Venezia briga para não cair e o Parma briga para não cair. São times que, com potencial de ataque, eles vão tentar arrancar ponto do Napoli. O Verona conseguiu. O Parma conseguiu um pontinho. E o Venezia também conseguiu. O Napoli não quis. Ele não quis se expor aqui. Aqui contra o Verona, ele se expôs. Porque ele tomou um gol, tentou buscar o empate e tomou mais 2 gols. É isso aqui, é esse resultado aqui que causou no Napoli, nesse jogo contra o Parma, o medo de pressionar o Parma de uma maneira mais intensa para buscar o gol. Porque se ele faz isso e acontece a mesma coisa que aconteceu com o Verona aqui, ele perde o título para Inter. Então ele não quis fazer. Ele quis levar o pontinho do mesmo jeito que ele levou contra o Venezia. Certo? Isso é variância. E tá escrito aqui. Você tá vendo que tá escrito aqui antes do jogo contra o Parma acontecer. Você não precisava olhar pro stream, olhar pro live, para ver o Napoli abandonar potencial. Você não precisava assistir o jogo para entender que o chute do Napoli estava ruim pro gol, que os jogadores estavam errando passe ou que não estava pressionando muito. Não precisava. Porque aqui a informação já está na sua tela, dizendo que contra esses times aqui de baixo, o Napoli tem variância de ataque. E a variância de ataque volta a acontecer no cenário parecido. Tá escrito aqui, ó. Tô te mostrando ali. Toda vez que você pegar a análise com esse aspecto, o seu risco vai voltar a acontecer. Ok? Então já estava escrito aqui que o Napoli podia falhar contra esses times e que o Parma podia marcar contra times de topo, né? De maneira de potencial bruto, né? Referente a potencial bruto, o Parma é um time que consegue marcar aqui. Só que recentemente ele varia, certo? Então, esses aspectos aqui são aspectos que você... Esse aqui é o segundo, né? O primeiro é lá nos últimos 10 jogos. O segundo é aqui na classificativa, tá? Para você entender o que pode gerar um gol ou não, né? O cenário que... Primeiro eu tô te mostrando aqui time que varia, né? Você tá vendo aqui? Time que tem capacidade de falhar e não te entregar o gol que você esperava, tá? Agora eu vou te mostrar uma análise mais completa de times que te entregam realmente o que você espera e vou te mostrar a sequência mais padronizada do que você vai... Os 4 parâmetros, né, que você vai ler para poder entender e comparar com o Napoli, né? Para você entender que são times realmente confiáveis para você fazer isso. O primeiro que eu vou te mostrar vai ser o Al-Ahly contra o Ittifaq, que aconteceu
nesse dia 22, né, nessa quinta-feira passada, ontem, e os dois times marcaram gols aqui, né? Saiu um ambas marcam aqui. Como é que era já esperado que esses gols acontecessem, tá? Como que isso era esperado já? Era esperado, primeiro, né? O primeiro aspecto. O primeiro aspecto que você tem que entender era o Al-Ahly e o Ittifaq, né? Quando a gente olha para a tabela do campeonato, ó, a tabela do campeonato mostra aqui os dois times em zona morta, né? Nenhum desses dois times precisava de nada desse jogo aqui para poder pegar, né? Não era, eles não tinham que correr atrás de gol aqui para nada, porque o campeonato já acabou, né? E aí pode gerar na sua cabeça o seguinte aspecto: como é que eu vou confiar numa estatística de um jogo entre dois times que não precisam desse gol, né? Como é que eu confio nisso? Você confia nisso através do primeiro aspecto que você pode ler, que são os últimos 10 jogos, como eu mostrei para você no jogo do Napoli. Só que com a diferença de que, olha aqui, ó, o Al-Ahly teve três jogos de Copa aqui, né, que poderia ter feito ele variar de alguma maneira aqui nesses jogos recentes. E ele não variou. Tá vendo aqui que ele marcou gol contra todo mundo? Ele não tem falha de ataque. Esse é o primeiro aspecto para você poder usar um time que é confiável. Ele não se envolve em subjetividade. Pode ver que o Al-Ahly, em nenhum momento do campeonato, ele se aproximou de zona de. Se aproximou, que eu digo, ele não conseguiu manter posicionamento dentro de zona de classificação. Né? O campeonato inteiro ele ficou nessa zona intermediária aqui, ó, né? Onde não dá classificação para nada. E mesmo assim, ele é um time consistente, né? Nos últimos 10 jogos, em mais de um mês, né? Tá vendo aqui, ó, o primeiro jogo foi dia 5/4, né? A gente tá no dia 23/5, hoje, né? 23/5. O primeiro jogo que tem esses últimos 10 aqui é do dia 5/4. Então faz mais de um mês que ele mantém consistência de ataque. Ele não se envolveu com nenhuma desmotivação, mesmo sem perspectiva de chegar em lugar nenhum. E esse é um time confiável. É um time que consegue te entregar gols, né? E aí você consegue aplicar em match odds, você consegue aplicar em resultado exato, em ambas marcam, né? Em qualquer over que você quiser, porque ele é um time confiável. O Ettifaq já é um time que está em variância. Variou 3 vezes, né? Não marcou gol, acabou 0-0 aqui contra o Damak, falhou contra o Colucci e falhou contra o Feira aqui embaixo. O Ettifaq varia, né? Assim como eu mostrei o Parma no jogo anterior. Mas tudo bem, você tem um time consistente aqui, que é o Al-Ahly. Aí você vai baixar a página aqui. E o segundo parâmetro, né? Aquele é o primeiro parâmetro para você entender qual é o time que consegue te entregar gol mesmo sem precisar. O segundo aspecto que vai te dizer como que um gol pode acontecer, né? Em qualquer metodologia que você tenha, é a classificativa. Na classificativa, basta que você escolha um time que mantém a mesma linha de desempenho lá dos últimos 10 jogos, porque daí você está pegando um time que manteve a consistência ao longo do campeonato, né, com jogos mais antigos, e no dia de hoje, na sequência atual, ele mantém a consistência. Então ele é um time bem mais confiável do que você poderia imaginar, mesmo sem precisar. Porque olha aqui, ó, o Tifak é 7º colocado, certo? Nessa área aqui, ó, entre o quarto e o 10º colocado,
O Awali não tem falha nenhuma de ataque. Ele marcou contra todos os adversários aqui. E detalhe, esse jogo aqui, ó, contra o Al Nassr foi em fevereiro. Esse jogo aqui contra o Shabab foi em janeiro. Esse jogo aqui contra o Tawon foi no começo do mês de maio, agora. E esse jogo aqui contra o Riad foi em janeiro, né? E esse aqui contra o Khalid foi em março, né? São jogos mais antigos, né? São jogos antigos e que mesmo assim o Awali manteve, né? Desde lá para cá, ele mantém taxa de consistência de ataque. Ele não é um time que se envolve em variância como foi o Napoli no jogo anterior que eu te mostrei. O Awali aqui é mais confiável em qualquer cenário, mesmo que ele não precise de gol, né? Mesmo que ele não precise vencer o jogo por um objetivo real no campeonato. Ele é um time confiável, um time que te entrega pelo menos um gol no jogo, certo? O Awali é quinto colocado aqui. O Itifak, entre o segundo colocado e o oitavo, o Itifak também é um time de potencial, ó. Tá vendo aqui, ó? Nessa área que eu selecionei em azul aqui, o Itifak marcou gol contra todos os adversários. Onde ele varia é somente nos jogos recentes, onde ele tem falha de ataque aqui, 3 falhas. Mas contra times de topo de tabela, ele é um time de potencial e que marca gol contra todo mundo, certo? Então esse aqui é o segundo aspecto que você consegue pegar gol em qualquer metodologia que você queira aplicar, né? Que você vai lucrar com gol, né? Inclusive, o Awali aqui, ó, entre o quarto e o 10º colocado, o Awali é um time de ambas marcas, um time com característica de marcar e sofrer gols em todos os jogos, né? Ele só não sofreu gol contra o Tawon e contra o Riad. Nos outros todos, ele marcou e também sofreu gols. Ele é um time com característica de jogar e permitir que o adversário jogue. E o Itifak é a mesma coisa. Marcou e sofreu em só aqui contra o Shabab é que não. Nos outros jogos todos, ele marcou e sofreu contra todo mundo. Tá vendo como não é o live, não é o live que te entrega. Ah, vou entrar aqui porque o jogo tá corrido, tá tendo chance de gol pros dois lados, né? Pode ser que saia um ambas marcam. Você não precisa disso. A característica padronizada dos times aqui já te entrega previsivelmente, né, antecipadamente, o que esse jogo pode virar quando você for operar nele, ok? Esse foi o segundo aspecto, né? O terceiro aspecto, o terceiro ponto que vai facilitar gol para você em qualquer metodologia que você queira lucrar com gol nas suas apostas esportivas é o quadro de gols. Por que é o quadro de gols? Porque no quadro de gols você vai medir também a confiabilidade de ataque que esses times têm, assim como você vai medir a característica de ambas marcam, tá? Para a metodologia de ambas marcam, para você pegar lucro com gol de qualquer um. Então você tem aqui o Awali, né? Jogando em casa, né? Ele marcou gol em 100% da campanha casa, ele é um time confiável. Tá vendo como ele mantém consistência? Ele mantém consistência nos últimos 10 jogos, ele mantém consistência contra times parecidos com o Etifak, e ele mantém consistência na campanha casa como um todo. Ele é um time confiável, você pode confiar nele em qualquer cenário, que ele te entrega gol. O Etifak marcou gol em 87% da campanha fora. O Etifak também é confiável, principalmente porque ele marcou gol contra todos os adversários parecidos com esse
adversário aqui, que é o Al-Ahly, na classificativa, né? Então, ele também é um time confiável. Você consegue ter dois times com ataques bons. E isso gera para você facilidade para você pegar gol no jogo, certo? Esse foi o terceiro aspecto. O quarto aspecto está aqui nos momentos de gols, tá? E aqui eu vou fazer um paralelo de novo com o jogo do Napoli, tá? Esse gráfico aqui é do Ittifaq. Presta atenção aqui que você vai buscar o encaixe de gol, uma barrinha verde de um time com a barrinha vermelha do outro no mesmo momento. Quanto mais momentos desse tiver ao longo do jogo inteiro, quanto mais momentos tiver, maior é a sua chance de pegar pelo menos um gol, tá? Então você tem aqui, ó, do 31-45, você tem barras maiores, né? Onde a probabilidade de gol aumenta. Essa aqui, ó, esse aqui do 0,15, não é uma probabilidade muito alta, porque a fragilidade aqui, a fragilidade do Ittifaq é baixa, tá? Você precisa de barras maiores aqui. Você precisa de barras maiores para que esse gol vire probabilidade. O 31-45 tem. E tem dos dois lados. Qualquer um dos dois times aqui poderia marcar gol nesse momento. O 46-60 não. O 46-60 é igual o 0,15. Tá? É igual. Então aqui, o 46-60 não. O 61-75, de novo, para os dois lados. Qualquer um dos dois podia marcar. E o 76-90, de novo, qualquer um dos dois podia marcar. Então você tem o 31-45, o 61-75 e o 76-90, que tem chance para qualquer lado. E aí você aumenta a sua capacidade de pegar pelo menos um gol de qualquer um dos dois times. Isso facilita. Quanto mais momentos você tiver aqui, facilita o gol para você. Fazendo um paralelo com o Parma e Napoli, vou botar aqui, ó, no momento de gol, né? Aqui nos momentos de gols. Você tem aqui, ó, quais os momentos que podia gerar gol aqui. O 31-45 só do Napoli, tá? O Napoli tinha uma barra maior aqui e fragilidade do Parma. Aqui só um time podia alcançar gol aqui. 46-60, só um time, né? Aqui no caso era o Parma, né? Só ele podia alcançar gol aqui contra o Napoli. Tá vendo que alterna, né? Um time só. O 61-75, só o Napoli, né? Só o Napoli aqui podia marcar gol. E no 76-90, ok. Aqui sim podia ter os dois times, tá? Então, você tem alternância de momento, você tem barras menores e você não tem momentos contínuos de envolvimento dos dois times em gols, tá? Isso diminui quando você está num cenário subjetivo, você está num cenário, você está usando um time que já varia, né? Está usando um time que já tem mentalidade de variar. E você pega um momento de gol, né? Você pega um gráfico de momentos de gols aqui que não tem continuidade de chance de gol até o final do jogo, você tem menor probabilidade de pegar esse gol. Aqui no Al-Ahly você tem do 31-45 em diante, né? É tudo contínuo aqui, inclusive com envolvimento de gol das duas partes, né? Os dois times aqui conseguiriam marcar em qualquer um desses momentos daqui para baixo. Isso facilita você pegar um gol, tá? Vou te mostrar mais um jogo aqui só para a gente finalizar essa parada. Vai acontecer hoje, dia 23, nessa sexta-feira, vai acontecer aqui Betis e Valência, né? 16 horas, horário de Brasília. Rodada 38. O campeonato acabou, tá? O campeonato não tem mais jogo para ninguém. Essa é a última rodada. O que é que o Betis vem fazendo aqui, ó? O Betis tem envolvimento com Copa, tá vendo aqui? O Betis tem um monte de envolvimento com Copa aqui, ó. Copa aqui,
Copa aqui também, né? E o que ele fez nos jogos que vieram antes e depois, né, desses jogos de Copa? Ele marcou, né? O Betis marcou contra todos os adversários aqui recentes. Então o Betis não é um time como o Napoli, que se envolve em subjetividade. O Betis é um time que mantém consistência de ataque. O Valência já não é esse time, porque ele vinha consistente. Por que ele vinha consistente? Porque, olha isso aqui, ó. Ele estava com 45 pontos, com chances de chegar aqui no Celta de Vigo, que tinha assim, que estava dentro da zona de classificação aqui, né? Celta, Raio Vallecano, né? Times que estão dentro de zona de classificação agora. O Valência estava vendo essa chance de chegar ali. Só que os resultados que ele teve, né? E os resultados que os adversários, os concorrentes dele, né? Ali em cima, tiveram, né? Celta, Raio Vallecano, Osasuna, né? Os times mais de cima dele. De acordo com o andar desses resultados e o encurtamento de tempo para ele conseguir chegar lá em cima, ele abandonou. Ele desmotivou, ele desligou o mental dele e aí ele aceitou derrota por Alavés e aceitou derrota pro Bilbao. E aqui ele variou. Tá vendo a quebra? Conseguiu entender a quebra aqui? Conseguiu prestar atenção na quebra? Que ele vinha consistente e quebrou? Porque ele perdeu o mental. Ele desligou porque entrou num momento em que ele não precisava mais do gol. Ele não se ligou mais no que ele vinha fazendo antes. Ele parou de fazer. Assim como o Napoli fez em momentos específicos lá, né? Fez em momentos específicos, porque não precisava do gol. O Valência fez aqui nas últimas 2 rodadas. O Betis não. O Betis mantém. Ele não se envolve em subjetividade nos últimos 10 jogos. Descendo para a classificativa, né? Que é o segundo aspecto, que vai facilitar gol nas suas apostas esportivas. Aqui o Valência é 12º. Contra times aqui, ó, dessa área aqui, ó, entre o nono colocado e o 15º colocado, o Betis marcou gol contra todos os adversários. Esse é um time confiável, é um time que facilita gol quando você entra no mercado. Você consegue pegar gol a favor dele porque ele não se envolve com queda de produção. Mesmo quando ele não precisa do gol, ele vai em busca do gol. Ele é um time que mantém o mental ligado no jogo e ataca os adversários da mesma maneira. Ele não oscila. E você não precisa assistir o live para isso, porque está escrito aqui de maneira consistente que ele ataca todos os adversários do mesmo jeito. Se ligou? Desse jeito você pega de maneira mais fácil pelo menos um gol. O Betis é 6º. Contra esses adversários aqui, ó, entre o 3º colocado e o 9º, aqui o Valência variou contra o Atlético de Madrid e contra o Bilbao, né? Ele variou aqui. E esse não é um time confiável, tá? Esse não te entrega exatamente o que você poderia esperar dele, né? Mas o Betis consegue te entregar, e inclusive o Betis nessa área aqui, ele é um time que permite adversário jogar, né? Aqui, ó, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam e ambas marcam. É um time que joga e dá espaço para o adversário. Então, nem está excluída a chance do Valência marcar um gol aqui, né? Pelo potencial que o Valência consegue ter e que ele só abandonou recentemente pelo desligamento do mental, o comportamento do Betis nesse jogo aqui pode gerar gol do Valência, né? O comportamento dele de atacar o adversário de maneira padronizada pode gerar gol do Valência. Descendo aqui, esse foi o segundo aspecto, né? Análise classificativa. O terceiro aspecto está no quadro de gols.
onde você vai ler aqui o comportamento, né, a característica padronizada desses times na campanha casa fora. O Betis marcou gol contra todos os adversários em casa, tá aqui, ó, marcou gol em 100% e sofreu gol em 72% dos jogos. Ele é um time que joga e permite o adversário jogar. É um time que mantém chance de ambas marcam em toda a campanha casa. O Valência também, aqui, sofreu gol em 94% e marcou em 67%. Também é um time que mantém característica de atacar os adversários e sofrer gols por isso na campanha fora. Então isso facilita pelo menos um gol, né? Quando você faz entrada aqui para tentar pegar um gol no jogo, né? Mesmo que seja match odds, que você não precisa do gol, você pode ler esses parâmetros aqui e tentar fazer a entrada num momento em que pode acarretar um gol ali pelo que você está acompanhando do jogo, né? Só o match odds é que precisa aqui de acompanhamento de live. Só o match odds precisa de acompanhamento de live. Os outros mercados de gols não precisa. Ambas marcam, resultado exato, qualquer over que você for fazer, não precisa de acompanhamento de live, tá? E na campanha, e o quarto aspecto, né? O quarto aspecto para te facilitar gol, são os momentos de gols aqui, e que você vai conseguir entender que o HT pode ter gol, né? Você tem ali o 0,15 que bate lá com fragilidade dos dois, né? Os dois têm fragilidade nesse momento, pode gerar gol. O 16,30 só do Betis e o 31,45 dos dois times de novo. Então volta lá no gráfico de gol do Itifak, né? Ao Ali Itifak que eu mostrei que tem mais momentos de gols ao longo do jogo inteiro para os dois lados, né? E o segundo tempo acompanha, ó. Segundo tempo aqui, ó, 61,75 dos dois lados, 76,90 dos dois lados. Então você tem maior chance de pegar gol, pelo menos um, né, num jogo desse aqui. Facilita a sua vida, meu querido. Facilita. Você não precisa dificultar suas entradas. Isso aqui já é difícil por natureza. Então, só precisa você ser mais seletivo para melhorar a sua seleção de jogo e aumentar a sua taxa de acerto naquilo que você quer, né? Porque você não pode, o que você não pode fazer é botar o dinheiro em qualquer coisa, achar que esse gol vai sair, né? Porque você não pode botar dinheiro naquilo que você acha, né? Naquilo que você quer. Ah, eu quero um gol, eu acredito que vai sair um gol aqui. Não é o que você quer. O que você quer não entra aqui nessa equação. O que entra nessa equação aqui é o potencial do gol acontecer. E está escrito aqui: basta você tirar o seu tempo para se qualificar e entender de maneira definitiva como é que esses gols acontecem de maneira mais fácil. Facilite a sua vida e a sua banca agradece. Beleza? Então, esses 4 aspectos definem para você que você consegue ter lucro mais facilitado em qualquer mercado que você queira usar, pegando um gol em qualquer jogo que você selecionar de maneira melhorzinha nas suas apostas esportivas. Beleza? E agora eu queria agradecer todos os meus queridos membros do meu canal, né? Essa galera que ela sustenta todo o meu esforço em querer ajudar todo mundo lá dentro, porque essa galera aqui acreditou no meu trabalho desde quando eles entraram lá, continuam acreditando no meu trabalho, porque eles continuam lá dentro. Eles me fazem perguntas, eles se instigam a entender aquilo que é feito, eles tentam aprender cada vez mais, né? Eles me mandam perguntas todos os dias, e isso que eu quero aqui com esse projeto, né? Tanto no canal quanto lá no clube de membros, porque eu quero qualificar as pessoas para que elas fujam dessa vida dificultosa que foi criada aqui no Brasil em termos de trading esportivo
Porque colocou o mercado colocou vocês como sendo pessoas que precisam comprar produtos, precisam comprar ferramentas, precisa ter grupo de tip, precisa ter ah, robôs indicadores, né? Vocês não precisam disso. Vocês não precisam disso, porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de ferramenta, esse tipo de ajuda, não qualifica vocês a serem pessoas que vão ganhar dinheiro e viver disso aqui quando vocês mais precisarem, que é lá quando vocês estiverem a ponto de se aposentar, por exemplo, né? E vocês precisarem de renda, né? Quando vocês não tiverem mais capacidade de ficar o dia inteiro sentado na frente de um computador. E vocês precisam desse tempo. Vocês precisam se organizar agora e pensar no futuro para que vocês consigam ter essa renda e conseguir construir as coisas por conta própria, sem depender de ninguém. É isso que eu quero nesse canal aqui. Dá para você a vida que você nunca teve até hoje. É por isso que eu venho trazendo aqui, e eu trago desde o começo do meu canal, com mais força agora. É por isso que eu trago aqui conteúdos para desvencilhar a sua mente de coisas que te prendem em ferramenta, em robô, em curso, né? Eu quero desvencilhar você disso. E esta galerinha que está aqui embaixo, essa galerinha apoia o meu trabalho. Eles querem, né? Primeiro que eles querem conseguir alcançar isso que eu quero entregar. Tá? Já casou aí, já casou aí o cenário, né? Mas eles estão lá sustentando o meu ânimo por continuarem lá dentro e fazerem parte disso todos os dias. Eu sou impulsionado a continuar fazendo isso. E você também pode vir fazer isso junto com a gente, né? Receber esse conteúdo, esse direcionamento que eu sei que muitos de vocês precisam, mas por algum motivo não vem, né? Então tome essa decisão por você, né? Tome essa decisão porque você precisa, né? Porque você é uma pessoa que vai conseguir depender de si próprio para conseguir resultado disso aqui. Então, você pode fazer parte do grupo do clube de membros, né? O Já Sou um Trader de Respeito, para você estudar comigo lá dentro todos os dias, receber as orientações que toda essa galera aqui recebe, né? E aprender definitivamente um método que vai te dar lucratividade definitiva para você viver disso aqui do jeito que você sempre sonhou. Beleza? Aqui na descrição do vídeo tem as instruções para você virar membro. Clique em curtir nesse vídeo. Eu preciso da sua ajuda para o YouTube despender esse vídeo meu aqui para mais pessoas, para ajudar mais gente. Eu preciso que você comente aqui embaixo, para o YouTube também entender que você está engajado, que você gostou do conteúdo, né? Assim você me ajuda. Eu estou te ajudando aqui, você me ajuda de volta. A gente constrói um ganha-ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando nisso aqui. Mas me ajuda aí. Clique em curtir, comenta o vídeo, se inscreve no canal para você receber mais dicas dessas aqui, para eu poder facilitar a sua vida daqui para frente, né? De um jeito que você nunca conseguiu chegar. Aciona as notificações do sininho, se torna membro da Escola de Trading. Compartilha esse vídeo para os seus amigos nas suas redes sociais. Aqui embaixo aqui também tem um botãozinho de compartilhar. Manda lá para a galera poder vir aqui estudar como você está vindo. Não é isso? Muito obrigado. Bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.